Olá, meu povo, olá, nação rubro-negra. 1-0 foi pouco, hein? Tá se repetindo tudo em todos os jogos do Flamengo, a mesma coisa. Primeiro tempo, o Flamengo perde várias chances de gol, domina completamente o adversário e no segundo tempo o time morre, não consegue manter a mesma pressão do primeiro tempo, começa a dar campo para o adversário, começa a fazer o adversário gostar do jogo. Hoje o jogo estava na mão do Flamengo no primeiro tempo, o Flamengo perdeu inúmeras chances de gol, fez um gol de jogada sempre ensaiada de escanteio, que é o que o Flamengo está fazendo ultimamente, só gol de jogada ensaiada de escanteio. Luiz Araújo bateu para a bela cabeçada do Bruno Henrique, que subiu lá no último andar e cabeceou sem defesa para o goleiro Rocher. Mas 1-0 é pouco, hein? Vai levar para o Beira-Rio. Meu medo é novamente ir para os pênaltis lá. Então o Flamengo vai ter que treinar direitinho, porque se perde de 1-0 lá e vai para os pênaltis, já viu que o Flamengo não é muito de bater pênalti, né? Principalmente em decisões. Então eu estou preocupado, sinceramente, estou super preocupado do Flamengo ter feito só 1-0. O time que o Flamengo tem, o custo que o Flamengo teve com esses jogadores contratados, gastou uma enormidade de dinheiro, só jogadores de euros, milhões de euros. E dentro de campo, até o Samuel Lino morreu no segundo tempo. No primeiro tempo ele fez grandes jogadas pela ponta esquerda. O Roger Machado, que não é bobo nem nada, fez uma dupla marcação ao Samuel Lino. Quando ele passava pelo primeiro, tinha um segundo. Mesmo assim, ele conseguiu algumas boas jogadas. Mas no segundo tempo, foi completamente dominado o Samuel Lino pela defesa do Inter e não conseguiu fazer mais nada. Aí entrou Cebolinha. Pô, não dá, né? O Cebolinha jogou bem aquele jogo um pouquinho, o pessoal já estava animado. Mas hoje ele voltou a ser o Cebolinha de sempre. Surpresa foi o Pedro não começar jogando, mas até que o Felipe Luiz nesse ponto aí parece que acertou, que o Bruno Henrique foi o homem que fez o gol, né? Foi o salvador da pátria. Hoje o Plata não estava bem, Plata errou tudo, inclusive uma jogada do Samuel Lino que deixou o Plata na pequena área, cara a cara com o goleiro, e ele jogou em cima do goleiro. Perdeu um gol incrível. O Bruno Henrique também fez esse gol de cabeça, mas perdeu também outro gol também na entrada da área. Chutou mascado. A outra ele mandou, como sempre, lá para o alto, né? O terceiro andar, para o quarto andar. Então, o Flamengo continua pecando demais nas finalizações. Vamos contar como é que foi a história. No primeiro tempo, com 1 minuto de jogo, o Samuel Lino saiu driblando, fazendo o trajeto dele por dentro da defesa toda do Inter, com 1 minuto de jogo, né? Aí o Roger Machado depois conseguiu consertar isso, foi o que eu contei. Então, 1 minuto de jogo, fez uma jogada maravilhosa. Na hora que ele ia arrematar, sofreu falta do Thiago Maia. O Thiago Maia veio trombando em cima dele, então já com 1 minuto de jogo. Com 2 minutos de jogo, o Léo Ortiz, quase de cabeça, consegue marcar. A bola passou raspando na trave direita do goleiro Rocher. Com 12 minutos, um chute espetacular do Luiz Araújo. Foi uma jogada de cinema. Aquela jogada que ele corta para dentro, de canhota, manda no ângulo, mas o goleiro de mão trocada, o Rocher, conseguiu mandar para escanteio. Aos 28 minutos, depois o Flamengo começou, estava dominando, perdia um gol atrás do outro, mas aos 28 minutos, mais uma batida de escanteio, muito bem cobrado por Luiz Araújo. Quando o Arrascaeta não está, quem bate é Luiz Araújo, né? O Bruno Henrique de cabeça fez o gol do Flamengo, o gol salvador, né? Que pelo menos a gente vai para o Beira-Rio com um gol de vantagem. Aos 32, o Plata perde o tal gol cara a cara, dentro da pequena área. Era jogo, já era para estar 3-0 ou até 4-0. Resumo: primeiro tempo, Flamengo dominante,
70% de posse de bola, chegou até 80%, até 15 minutos de primeiro tempo, chegou a ter 81% de posse de bola. Mas terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola, com 6 finalizações em gol, e o Internacional zero de alguma finalização. Não fez finalização nenhuma, não deu trabalho nenhum ao Rossi. Aí veio o segundo tempo, como sempre acontece nos jogos do Flamengo, né? Domina no primeiro tempo, chega no segundo tempo, preparo físico, jogadores já parece que não vem no mesmo ritmo, não sei o que acontece no intervalo, não consegue manter o mesmo padrão, e o Internacional começou a gostar do jogo. Sorte é que o Internacional não estou nenhuma bola difícil para o Rossi, né? Só daqueles cruzamentos que o Rossi cortava, mas chute em gol mesmo, no gol do Rossi, só teve um, esse mesmo devagar, no cantinho embaixo que o Rossi pegou. Sorte que o Internacional não estava arrematando bem, mas começou a dominar o segundo tempo. Os primeiros 15 minutos do Internacional mostraram que eles vieram com outro tipo de jogo, não o tipo que eles jogaram no primeiro tempo, completamente recuado. O Roger ia ter pensado, 1-0 não vai ser um placar legal, vou tentar pelo menos levar um empate do Maracanã. Mas não deu muito trabalho o Flamengo não, mas o Flamengo parou de jogar. Então, para ter uma ideia, no segundo tempo, o Flamengo teve uma chance com o Bruno Henrique, que chutou mascado, prensado. Teve aos 68 outro chute do Bruno Henrique, e esse por cima. Aos 72 começou a mudança do Felipe Luiz. Samuel Lino já estava morto em campo, cansado, já não estava acertando mais jogada nenhuma. Aí ele colocou o Cebolinha, achando que o Cebolinha ia fazer igual o jogo anterior. Só que o Cebolinha entrou como sempre, mortinho, né? Não fazia uma jogada boa, não acertou nada. Saiu também o Plata, que estava mal hoje o Plata estava mal, e a estreia do Carrascal, que também não mostrou nada pra gente. Não sei se é o primeiro jogo dele no Flamengo, né? Não vamos já sacrificar o rapaz, mas não mostrou nada para ser um jogador de 12 milhões de euros, né? E aos 83, aí sim saiu o Bruno Henrique cansado, entrou o Pedro. E saiu o Ala, entrou Everton Araújo. Também não fizeram mais nada. Parece que os dois times ficaram satisfeitos, tanto que o goleiro Rocher começou a fazer cera, fingindo que estava com contusão, toda hora parando o jogo. O Internacional gostou desse placar de 1-0, que foi bom para o Internacional e não foi bom para o Flamengo. Bom, o Bruno Henrique acabou sendo escolhido pela Conmebol como o melhor jogador da partida. Mas isso já é mania da Conmebol, ela sempre dá para o melhor em campo aquele que faz o gol. Mas para mim o Bruno Henrique não foi melhor em campo, não. Hoje o melhor em campo para mim do Flamengo foi Léo Pereira e Jorginho. E depois o Varela no segundo tempo, quando ele entrou no intervalo. O Ortiz novamente errando muitos passes. O Léo Ortiz está inseguro, ainda mais sabendo que o técnico da seleção brasileira estava assistindo o jogo. Parece que ele estava muito nervoso, querendo mostrar a serviço, e estava errando muitos passes. Então, gente, vamos ver agora domingo, muda a chave. Domingo contra o Internacional, lá no Beira-Rio, vai ser pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão, que o Flamengo está na liderança, né? E na quarta-feira que vem, lá mesmo no Beira-Rio, o jogo de volta contra o mesmo Internacional. Então vamos torcer que o Arrascaeta já possa jogar, né? Que o Arrascaeta hoje ficou fora devido ao terceiro cartão amarelo. E está provado que sem o Arrascaeta não tem criação no Flamengo. Mesmo o Arrascaeta jogando só um tempo, mas é o suficiente para o Flamengo ter um poder de passe, ter um poder de finalização melhor, ter uma boa colocação em campo, a distribuição. O Arrascaeta faz muita falta. Então, domingo que vem a gente conta com a Arrascaeta para o jogo pelo Brasileirão. Peço a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no canal, dê um like, acione o sininho da notificação, compartilhe com os amigos e comente o que vocês acharam desse primeiro jogo do mata-mata da Libertadores.
entre Flamengo e Inter. Vocês estão acreditando que lá o Flamengo vai pelo menos empatar para garantir? Quem viver verá. Uma boa noite para todos.